uma coisa que você precisa fazer antes de entrar na negociação é o exercício de imaginar o pior cenário. Imaginar ali que aquela negociação vai ser difícil e que para isso você precisa se preparar. Veja, quando você imagina o pior cenário em uma negociação, você vai tender a se planejar melhor, porque você vai ver ali aquilo como um desafio. Não é uma negociação trivial, não é aquela negociação fácil. Se for uma negociação fácil, você muitas vezes não vai nem prestar atenção na parte do planejamento, você não vai se dedicar àquilo, você acha que já está ganho mesmo, que você vai conseguir obter o resultado que você quer, você não vai dar muita importância. Agora, se você imagina que aquela sua negociação vai ser difícil e que para vencer aquela negociação você precisa planejar, você precisa gastar tempo ali, se dedicar àquele processo de preparação, aí sim você vai conseguir ali ter uma chance de obter um resultado melhor. Isso é importante, primeiro pelo fato de você se preparar para a negociação, depois para você lidar aí, formular uma estratégia mais acertada. Então, quando você se prepara para um processo negocial, você vai começar a mapear as questões que envolvem aquela negociação. E, de certa forma, você vai tirar ali a estratégia mais assertiva para lidar com aquele cenário negocial. Outra questão também é quando você for negociar, se você já pensou nos piores cenários, você pensou que aquela negociação ia ser muito difícil, se acontecer uma coisa que não for boa, você de certa forma não vai aí ficar surpreso, você aí não vai ser pego de surpresa na negociação, você não vai ficar, você vai ter um pouco de equilíbrio emocional para lidar com aquele cenário, porque era um cenário que de certa forma você já previa, você já imaginou que aquilo não ia, que aquela negociação não ia dar certo, que ela não ia muito bem. Tem uma questão na teoria, quando a gente fala de processo de aprendizagem, por exemplo, as pessoas elas tendem a sentir, quando tem alguma tarefa, alguma coisa que elas precisam aprender que é muito fácil, que é muito trivial, elas não se sentem desafiadas o suficiente, então elas tendem a largar aquilo. Isso é uma coisa muito fácil, se aquele desafio, se aprender aquele conhecimento é uma coisa muito trivial, eu não vou me sentir motivado. Se é uma coisa muito difícil, por exemplo, se é um conhecimento, né, muito complicado, rebuscado, eu não vou me sentir motivado, porque é muito difícil. Agora, se é um processo de aprendizagem, se é um tipo de conhecimento, por exemplo, que ele não é o extremo, ele não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Se ele está ali no meio, eu consigo, de certa forma, me sentir desafiado, eu consigo ter um resultado, um processo de aprendizagem melhor com aquele tipo de conteúdo. Isso a gente pode fazer também um paralelo com as negociações. E tem outro paralelo interessante que as pessoas, quando vão explicar esse tipo de teoria, que elas falam sobre os videogames, né, os jogos. Então imagina que você está jogando videogame e o chefe lá daquela fase do videogame ele é muito fácil. Se ele é muito fácil, o videogame perde a graça, né? Se todos os chefes são fáceis, você perde a graça, não vai querer jogar porque é uma coisa trivial, você vai conseguir aí ter a vitória facilmente. Agora, se é muito difícil, aquele jogo é bem complicado de você passar de fase, você de certa forma vai ficar desestimulado também, porque você vai olhar aquilo, eu nunca vou chegar no final desse jogo, eu não vou gastar tempo, eu não vou gastar energia. Agora, se ele está ali no intermediário, se ele não é tão difícil, mas também não é tão fácil, você vai se sentir motivado. Com a negociação, a gente tem que imaginar a mesma coisa. Então a gente olha, a gente vai negociar. A gente identificou isso. A gente não tem que pensar que vai ser aquele extremo. Não é o caos. Quando eu falo aqui de pior cenário, não é para você imaginar ali a catástrofe. Então você imagina um cenário ruim. Um cenário que é desafiador para você, porque um cenário bom não é desafiador. Então um cenário ruim é um cenário desafiador. E o pior desse cenário, então tem um grau de desafio elevado, mas também não é um grau extremo de desafio, certo? Você imaginando isso, você vai se sentir motivado, muito mais motivado ali a se preparar para o processo negocial do que se fosse uma negociação muito fácil, fosse uma negociação trivial e que também se fosse uma negociação muito difícil de ser realizada. Então, faça esse exercício. Quando você for, você recebeu a informação, você sabe que você vai negociar, pense no pior cenário. Pensando nesse pior cenário, eu tenho certeza que você vai se dedicar. Isso vai passar na sua cabeça várias vezes. O que eu vou ter que fazer para ir bem nessa negociação, né? E isso vai te motivar ali a se preparar mais, a ter resultados ótimos, a conseguir ali ter uma boa negociação, se dedicar a ela, focar, canalizar ali seus esforços, a sua atenção. Faça isso, eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar muito.